associações, o UOL. INSS ignorou alertas da CGU e atendeu o interesse de entidades. Enfim, são milhares. É uma explosão de notícias, de denúncias que tratam dessas fraudes em descontos, em aposentadorias do INSS. Então, no caso, a gente tem ali, de fato, o contribuinte, nós temos o pensionista sendo lesado. E ele precisa, obviamente, ser amparado. Aquilo que a deputada Clarice acabou de falar, algo que deveria ser de justiça social, infelizmente, está sendo para lesar o contribuinte. Então, nesse sentido, a gente precisa de muitas respostas. E, de fato, ministro, preciso dizer que diante de tanta tragédia anunciada, eu elenquei aqui algumas perguntas, e para não virar uma vigília, porque de fato são tantas perguntas, mas eu vou começar perguntando a Vossa Excelência. O ministro teria sido alertado, inclusive Vossa Excelência na sua exposição mencionou, teria sido alertada pela advogada Tônia Galete em janeiro e junho de 2023 sobre o problema, tendo inclusive constado em ata, e aqui a gente tem essa ata do Conselho de Previdência que atesta exatamente isso, que a advogada teria mencionado a questão do problema, só que me parece que Vossa Excelência teria mencionado que na outra reunião abordaria essa temática. Só que, salvo o melhor juízo, nunca houve esse novo momento, ou seja, Vossa Excelência nunca trouxe para pauta novamente esse assunto. Ou seja, por que não tomou providência naquela época, já no primeiro alerta? Esse é o primeiro ponto. Segunda pergunta. O ministro informou ter solicitado providências cuja apuração foi finalizada em setembro de 2024. E aí a pergunta, quais são as conclusões? Inclusive, um parênteses, eu estava lendo aqui rapidamente esse relatório de apuração, que me parece que foi feito pela equipe técnica, né, pela área técnica do Ministério. Mas, ministro, com toda sinceridade, aqui, olhando rapidamente, Vossa Excelência elenca aqui, salvo engano, 9 recomendações. E aqui essas recomendações me parecem simplesmente que corroboram que tanto o INSS quanto o Ministério já estavam cientes desses problemas que foram apontados. Então, realmente, me parece que houve uma verdadeira omissão. Então, eu queria que Vossa Excelência explicasse sobre essas questões. Quais as providências foram decorrentes a partir do momento dessa apuração que foi feita? Outra pergunta. O governo apresenta números e dados sobre providências adotadas e joga, como de praxe, a responsabilidade para o governo anterior. Contudo, no governo Bolsonaro, houve um aumento dos descontos de 16% em anos. No atual governo, um aumento aproximado, né, é aproximado de 277% em 2 anos. A gente tem aqui alguns gráficos, e eu já vou passar o tempo para a deputada Adriana, para não também para permitir que ela possa utilizar o tempo, mas aqui nós temos alguns gráficos que comprovam que esse aumento de descontos indevidos. E aqui, por exemplo, 22 entidades associativas, 33, no caso, o aumento para 2024 de 33, ou seja, 270% em 2 anos que houve de aumento expressivo. Então, quer dizer, terceirizar a culpa, dizer que foi culpa apenas do governo anterior, não me parece nem um pouco uma questão nem ética nem justa. Da mesma maneira, nós temos aqui o total de descontos, corroborando que são questões anteriores, inclusive ao governo anterior. Ou seja, antes do governo Bolsonaro. Desde 2016, a gente tem uma série de descontos indevidos. Então, a pergunta, para passar a palavra para a deputada Adriana, é justamente quais foram as medidas eficazes que foram tomadas justamente na intenção de coibir as fraudes. Porque, sinceramente, 2023 para cá, desde esse alerta, senhor ministro, a gente precisa dar uma resposta para o brasileiro que está sendo lesado. As pessoas em vulnerabilidade, que precisam, carecem de justiça social, essas pessoas estão sendo lesadas. Então nós precisamos de medidas eficazes para verdadeiramente coibir a fraude. Não apenas dizer que está coibindo, mas quais são as medidas que estão sendo implementadas para tanto. Então aqui eu gostaria de passar a palavra para a deputada Adriana, para permitir que ela possa partilhar comigo o tempo de liderança. Obrigada, deputada Cristo Nieto. Boa tarde.